Eu estive reestudando esse texto conhecido da palavra de Deus. A minha oração é que você, que talvez como eu, tenha uma longa trajetória na vida cristã e já tenha lido centenas de vezes esse texto, ore ao Senhor para que Ele continue falando ao seu coração. Vamos ler juntos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos apresenta esta ordenança preciosa, a da ceia do Senhor, como um compromisso permanente. A palavra do Senhor não diz que devemos celebrar a ceia todo domingo, ou todo mês, ou anualmente. Apenas diz que devemos celebrá-la até que Cristo venha. Até que sejamos testemunhas da parousia cristã, isto é, do retorno de Jesus, do novo advento do nosso Senhor. O compromisso é permanente. Por isso, Paulo demonstra, inspirado por Deus, que o cristão deve ter cuidado para não normalizar a participação ritualística na mesa do Senhor. A palavra de Deus nos chama a sempre que participamos desta mesa, a nos dedicarmos à renovação do compromisso de amor com o irmão e com Cristo Jesus, o amor por Cristo e por seu povo. Olhe para a sua Bíblia, em 1 Coríntios 11, no verso 18, quando é dito pelo apóstolo Paulo: antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. O cristianismo, do nosso ponto de vista, ainda era muito novo, mas aqui nós já estamos falando de uma tradição cristã estabelecida. Desde a ceia que Jesus celebrou com os seus apóstolos, próximo à sua crucificação, agora já se contavam muitos e muitos anos e os crentes estavam adaptados a um programa chamado Agape. A festa, também chamada de festa do amor ou a festa da comunhão. Os crentes levavam alimentos para comerem juntos e também ceavam, lembrando da morte do Senhor Jesus. Paulo foi informado de que na igreja de Corinto já havia um descaso tão grande com a celebração da ceia do Senhor, que algumas pessoas, tendo muitos recursos financeiros, levavam consigo muitos alimentos e comiam muito e sequer esperavam aqueles que estavam por chegar e que tinham poucos recursos, portanto, talvez nem mesmo pouco alimento podiam levar para aquela reunião da igreja. Diz a palavra de Deus que alguns comiam tanto e até se embriagavam, ao passo que outros nada tinham. Paulo diz: meus irmãos, o que está acontecendo entre vocês é o oposto da mensagem da mesa do Senhor, que estabelece a comunhão em torno do sangue de Jesus. Todos fomos lavados, todos somos membros do corpo, todos somos salvos, todos habitaremos o céu eternamente. Quando vocês dividem a igreja entre as castas próspera e carente, vocês estão demonstrando que já não mais percebem a riqueza da mensagem da ceia do Senhor. No verso 21, o apóstolo Paulo diz: ao comerdes, cada um toma antecipadamente. O texto bíblico fala de uma pressa, de uma correria, de um desejo incontido de comer muito antes que outros chegassem à reunião da igreja. Cada um, diz a palavra de Deus, toma a sua própria ceia. Não é mais a comunhão dos salvos, não é mais a ceia da igreja, é a ceia particular. Vocês privatizaram aquilo que é coletivo. E há quem tenha tanta fome
ao passo que há também quem se embriague. A palavra de Deus, ainda no capítulo 10, no verso 16 dessa mesma carta, diz: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Esse cálice é um cálice qualquer? Ou ele é o cálice que nos remete à comunhão que experimentamos porque todos fomos lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? O pão que partimos é um pão qualquer? Ou é o pão que nos leva a rememorar a comunhão que temos porque todos fomos substituídos por Cristo na cruz? Dessa forma, a igreja chegou ao extremo de ter membros que já não mais meditavam no valor do sacrifício de Jesus Cristo. Veja o verso 23, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo diz: irmãos, a ceia não é um evento que deve ter a cara da igreja de Corinto. A ceia não atende à ideia que eu tenho desse memorial. Paulo diz: eu tenho ensinado a vocês aquilo que eu recebi de Jesus e de quem com ele celebrou a ceia, a Páscoa cristã. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, voltando ao verso 23, tomou o pão. Nós estamos fazendo aquilo que Cristo fez e quer que façamos. Verso 24, Jesus, tendo dado graças, partiu aquele pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E continua Paulo dizendo: o que nós recebemos, por semelhante modo, depois de haver comido do pão, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E a justificativa já lida aqui: porque todas as vezes que vocês comem e bebem os símbolos do corpo e do sangue do Senhor, vocês estão anunciando a morte do Senhor, com a certeza e a viva esperança de que Ele em breve virá. Meus irmãos, encontramos nas palavras do apóstolo Paulo a recordação do alto significado da ceia do Senhor. Paulo estava preocupado com a ceia e com os demais atos do culto. Texto bíblico no capítulo seguinte, no verso 31, diz: procurai com zelo os melhores dons. É um homem piedoso, crente, um homem cheio de amor pelo Senhor, dizendo: irmãos, não façam as coisas sem considerarem que são um serviço a Deus. Façam com zelo. No capítulo 14, no verso 40, diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A forma como vocês se vestem, a hora em que vocês falam, a forma como vocês submetem as emoções ao critério também da razão, tudo isso demonstra temor ao Senhor. Paulo estava preocupado com o que acontecia na igreja de Corinto e parte dessa preocupação era com o descaso com a ceia do Senhor. E aqui, irmãos, compartilho com vocês uma preocupação particular. Eu tenho a alegria de dizer que em toda a minha vida estou na igreja de Jesus. Fui criado no Evangelho. Mas isso, irmãos, traz um perigo constante. Você que serve ao Senhor há muito tempo, atente para isso. O risco de nos acostumarmos com aquelas experiências que devem renovar a nossa fé a cada dia. O risco de cantarmos um hino porque ouvimos há anos um hino. Cantamos agora há pouco Rude Cruz. Não quero cantar um hino como esse, porque já ouvi ao longo de toda a vida a sua letra. Eu desejo cantar esse hino como quem diz ao Senhor com sinceridade: Senhor, eu amo a mensagem da cruz. Dê-me
poder, se preciso for, para morrer por esta mensagem, para que eu não negue a tua mensagem, a tua cruz, até o fim. Meus irmãos, a minha oração é que eu não participe da ceia do Senhor como quem está habituado a isso, mas como na primeira vez. Eu fui batizado no dia 27 de setembro de 1992. Então eu já participei de ceia do Senhor muitas vezes. Já celebrei mais de uma no mesmo domingo, numa igreja e nas congregações da igreja. E a minha oração é: ó Deus, me ajude a enxergar mais uma vez a grandeza dessa mensagem que diz: Deus tanto amou o pecador que por ele se entregou. Me ajude, Senhor, a entender o que é participar dignamente da tua mesa, segundo o que a palavra de Deus diz. Participar de modo digno é reconhecer a nossa indignidade, que deve nos levar a depender do Senhor, a confiar somente nele. O meu convite a você, meu irmão, é que você se revise. É que você revise a qualidade da sua leitura bíblica. Você lê a palavra de Deus com a expectativa de que Deus falará a você. Você tem orado com a convicção de que Deus ouve a sua oração. Você participa do culto com reverência, com verdadeira dedicação ao Senhor, quebrantado, e da ceia do Senhor. Você participa sabendo daquilo que você está fazendo. Não participe de modo indigno. 1 Coríntios 11, 27. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, sem refletir, sem compromisso, sem convicção, indignamente, será réu, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mais uma vez despreza o Senhor, como aqueles que o crucificaram o desprezaram. Isto é sério, irmãos. Ter à sua disposição o Evangelho e brincar com o Evangelho, e não considerar que o Evangelho é a mensagem mais preciosa que alguém pode conhecer. Examine-se, o verso 28 diz: examine-se e coma do pão e beba do cálice. Tenha discernimento, verso 29, do que você está fazendo, para que você não participe sem a aprovação do Senhor. Você sabe disso de verdade? Você crê nisso de todo o seu coração? Até que Jesus venha, relembre a obra sacrificial do Calvário. Paulo diz: irmãos, todas as vezes que vocês comem o pão e bebem o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Vocês estão recordando o que Jesus fez por vocês. E se Jesus não tivesse realizado aquilo que ele realizou no Calvário, vocês estariam perdidos, separados de Deus, oprimidos por Satanás, sem qualquer esperança de novidade de vida. Até que Cristo venha, meu irmão, participe da mesa do Senhor com a satisfação de quem diz: que bom que eu tenho mais uma vez a oportunidade de recordar o que Jesus fez por mim. Tudo mais na vida cristã é nota de rodapé, irmãos. O ponto mais elevado da obra de Jesus é a morte dele no Calvário. Nenhuma outra bênção se compara à bênção de termos sido salvos por Jesus. Até que Jesus venha, comemore a vitória do Calvário. Faça isso, meu irmão. O apóstolo Paulo está dizendo: todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte. Mas também vocês anunciam que ele virá. Isto significa que ele venceu a morte, porque um morto não poderia ressuscitar, falarei sobre isso daqui a alguns instantes, e não poderia prometer vir a esse mundo mais uma vez. Até que Jesus venha, ao participar da mesa do Senhor, celebre a grande vitória do Calvário. Jesus não permaneceu morto. A cruz não foi a linha de chegada. A cruz não sufocou, não calou, não matou o nosso Senhor. Louvado seja o nome dele.
até que Cristo venha. Valorize também a comunhão pelo sangue do Calvário. Pastor Hernandes Lopes diz que você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Valorize a comunhão pelo sangue do Calvário, este momento em que nós estamos todos juntos, dizendo: nós não somos um povo indiferente aos reclames da palavra de Deus. Nós queremos ser confrontados. Nós queremos nos examinar sob a ação do Espírito Santo. Nós queremos ser crentes melhores. Todos nós, toda a igreja, estamos reunidos aqui diante do Senhor, confessando pecados, reafirmando compromissos, lembrando do que Jesus fez por nós, lembrando que Ele virá e virá buscar um povo seu, segundo a palavra de Deus, zeloso de boas obras. Até que Ele venha, proclame a ressurreição do Senhor do Calvário. Diga que Ele esteve na cruz. Diga que Ele esteve no túmulo. Mas diga também que Ele foi retirado da cruz e não mais encontrado no túmulo. Mas que Ele foi visto. Em uma das vezes, por mais de 500 pessoas reunidas, Jesus foi visto. Aqueles que o viram decidiram dar a vida por Ele. E você sabe, não decidiriam isso se não tivessem convicção de que Jesus ressuscitou. Quem daria a vida por um morto? Quem morreria por uma mentira? Quem empenharia toda a sua vida por uma alucinação? Meus irmãos, aqueles homens que em algum momento fugiram, negaram Jesus, recuaram do seu compromisso, tornaram-se valentes nas mãos de Deus, alcançando o mundo inteiro da sua época, plantando igrejas, enfrentando a morte. Houve martírio, houve prisão, houve tomada de bens, mas eles não recuaram do compromisso com o Senhor, porque uma convicção eles tinham: Jesus está vivo. A história de Jesus não é um engano, não é um engodo, não é uma conversa fiada. Jesus, nós o vimos com o seu corpo ressurreto. Nós vimos o Senhor. Quando nós celebramos a ceia, nós dizemos: Ele virá, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele virá. Um morto não poderia prometer isso. Quando você está na celebração da ceia do Senhor, até que Jesus venha, você deve anunciar que um dia você estará com Ele numa nova ceia, a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, no verso 16. Aqui temos um dos muitos relatos acerca daquela ceia, da Páscoa que Jesus celebrou com os seus apóstolos. E então Jesus disse para aqueles que estavam reunidos para celebrarem a Páscoa antes do sofrimento do Senhor. Jesus diz assim: vamos aqui comer a Páscoa antes da minha morte, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Na presença de Jesus, com Ele, não mais comeriam até que Jesus venha. Tome para si o seu povo e celebre na presença eterna dele no céu esta ceia. Nós a comeremos um dia na presença do Senhor, na consumação do seu reino. Quando nos reunimos e celebramos a ceia, estamos dizendo: nós estamos aqui no ensaio para aquilo que experimentaremos no céu. Nós estamos celebrando na presença do Senhor Jesus a sua presença invisível, porque Ele em espírito nos habita, mas um dia nós o veremos e o conheceremos como dele somos conhecidos. Nós um dia estaremos na presença dele dizendo: Senhor, o teu sangue nos lavou, a tua morte nos abriu o caminho do céu. Diz o livro do Apocalipse que estarão reunidos no céu homens, gente, povos de todas as tribos, línguas e nações diante do Cordeiro, diante do trono dele. E cantarão ao Cordeiro de Deus, dizendo que Ele é digno de receber o livro e abrir os seus selos, porque Ele foi morto e com o sangue dele comprou para Deus gente assim, de todas as tribos,
povos, línguas e nações. E para o Senhor, estes que foram comprados pelo sangue de Jesus, foram transformados em reino e sacerdotes e reinarão para todo sempre com ele. Quando nos reunimos, irmãos, nós estamos anunciando que o Senhor virá para que continuemos fazendo o que fizemos aqui nessa noite. Celebraremos tão grande salvação operada pelo Senhor Jesus Cristo. Será especial, será emocionante, será lindo, será perfeito, será incomparável. Diante de Jesus, tendo uma memória santificada no céu, mas recordando, sim, que só estamos no céu, porque Jesus nos abriu o caminho do céu. E não há outro que possa nos abrir este caminho, porque não há quem, sendo Deus, tenha se feito sacrifício em nosso lugar para nos propiciar perdão, nova vida, reconciliação com Deus. Wisby, grande teólogo evangélico, diz que quando celebramos a ceia do Senhor, devemos olhar para 4 posições: olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e olhar ao redor. Ele diz assim: nós devemos olhar para trás. O que Jesus fez no passado me trouxe a esse lugar em pé na presença de Deus. Ele diz: devemos olhar para frente. O que Jesus fez no passado me habilitou a ter comunhão com Deus, por isso com Ele viverei eternamente. O que Ele fez no passado e me faz caminhar para frente deve me levar a uma reflexão interior. Devo olhar para dentro. Eu tenho valorizado em meu interior a obra de Jesus. Eu estou preparado para viver com Ele eternamente. Eu vivo pela fé nele. Eu sou um redimido por Ele fui santificado. E devo olhar ao meu redor. O povo que estará comigo no céu, porque este povo também foi lavado por aquele que me lavou de todo pecado. Olhar para frente, para trás, para dentro e ao redor. Queridos irmãos, não se permitam jamais participar da ceia do Senhor rotineiramente. Viver na frieza da rotina não é bom para um casamento. Não é bom para amigos. Isso também não é bom para a vida cristã. Todas as vezes que comerem e beberem do pão e do vinho, celebrem a esperança do encontro pessoal com aquele que veio uma vez e por nós se sacrificou. E virá mais uma vez e nos dará o resultado final do seu sacrifício de amor. Até que ele venha, anunciemos a sua morte, celebrando-a na comunhão dos filhos de Deus. Deus, pois, nos abençoe nisso.